Bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja em sua vida, no seu lar, em seus negócios. Quero agradecer a Deus por permitir entregarmos nossas primícias a Ele e juntos desfrutarmos de mais um dia dessa palavra que se encontra no livro de Salmos, capítulo 100, versículos 1 a 5, que diz: Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com ações de graças e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e louvai o Senhor. Porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. A sua fidelidade estende-se de geração a geração. Ao meditar sobre esse salmo, o que me chamou a atenção foi o servir ao Senhor com alegria. Quando falamos em servir, logo queremos identificar ou justificar esse tipo de atitude com uma certa escravidão ou manipulação para atender desejos, falando sobre obediência a uma certa liderança. Mas não foi isso que Jesus ensinou aos discípulos no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 42 a 45, que diz: Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhe: Sabeis que os que são considerados governadores dos gentios deles se assenhoreiam, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande será o que vos sirva, e quem entre vós quiser ser o primeiro será o servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse versículo confronta diretamente muitos conceitos que aprendemos ou fomos ensinados no decorrer da nossa vida, pois mostra claramente uma ação bem direta de comportamento para muitas atitudes que temos que tomar. Aqui, Jesus mostra que o servir é algo para aquele que exerce autoridade. Isso mesmo, Ele está nos revelando mais um princípio espiritual que seu entendimento é a prática física, emocional, espiritual e mental. Mas como condicionar essa verdade em nós, sabendo que sempre fomos ensinados sobre autoridade de uma forma diferente? Sabemos que não é uma tarefa fácil, pois aqui está em evidência a quebra de uma estrutura antiga para uma construção, ou seja, para a construção de uma nova. O mais interessante é que o Senhor me fez lembrar do que está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 22, que nos diz: Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho novo rompe os odres, e estragam-se tanto o vinho quanto os odres. Vinho novo deve ser posto em odres novos. Porque Jesus mostrou ou quis fazer os discípulos de João e os fariseus entenderem dessa maneira uma explicação sobre o jejum? Porque Jesus estava mostrando para eles que não havia necessidade para tal atitude, porque Ele estava presente, e que só após sua morte e ressurreição que deveriam se atentar, pois uma nova estrutura seria estabelecida sobre eles e o Espírito Santo os lembraria e ensinaria sobre tudo. Portanto, como colocar algo novo ou revelar esse princípio se o odre, no caso nossa vida, não recebeu esse renascimento, não foi gerado de novo? Jesus foi bem enfático em dizer que aquele que recebe o novo, nesse caso o vinho novo, mas continua com a estrutura antiga, o odre velho, ainda que receba, daqui a pouco o odre romperá e tudo que foi recebido se perderá, juntamente com a fé daquela pessoa que entendia de uma maneira errada o que era servir ao Senhor. Essa explanação me fez necessária, ou se fez necessária, pois esquecemos que para cada dia Deus quer derramar algo novo, mas nós ficamos presos em tantos costumes, manias, métodos e tradição que limitamos o poder de Deus em nós e ficamos somente com a superficialidade do Evangelho. Pode perceber, perdemos tanto tempo com tantas coisas que esquecemos de dedicar um tempo do dia para ouvir e dialogar com o Senhor.
E ainda alegamos, Deus sabe de todas as coisas. Na verdade, Ele sabe. Mas Ele quer que comecemos a discernir a prioridade do imediatismo que nos leva a prisões temporais e ao cansaço. Por isso, que ao ler o salmo introdutório, vemos que servir está condicionado à alegria e nos leva a refletir sobre aquilo que está descrito na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 10 e 11, que diz: servi uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém ministra, ministre segundo a força que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. A Ele pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Olhe, que tremendo saber que aquilo que recebemos devemos servir os outros como bons administradores da graça de Deus, ou seja, nossa parcela de obediência deve ser inteiramente ligada a fazer com que as pessoas recebam essa palavra e essa presença por causa daquilo que falamos e fazemos. Isso é nossa vida. Revelar o amor de Cristo através do nosso testemunho. Aqui, ele não diz administrar como ficar presos aos negócios ou à empresa, mas administrar no modo de levar o Evangelho e saber como e quando fazê-lo. Portanto, servir está muito longe de ser simplesmente um ato de servidão a outrem. Servir é um ato de autoridade espiritual para aqueles que sabem a importância de servir a cada dia algo novo e estar pronto para receber. Servir é a essência da mordomia. Lógico que quando falamos de mordomia lembramos do mordomo, mas vamos pensar sobre isso. Aplicar a mordomia em nossa vida é administrar as coisas que Deus tem colocado em nossas mãos e depois prestar contas a Ele de tudo que fizemos. Como lemos Jesus falando aos discípulos no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 2, 10 e 13, em relação ao se desvincular das riquezas dessa terra como um senhor que o domina. Então, chamando-lhe, disse: que é isto que ouço de ti? Presta contas da tua administração, porque já não poderás ser meu administrador. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Vamos refletir. Se Jesus estava falando de administrar bens, também estava nos mostrando como administrar as coisas do reino, pois servir e praticar a mordomia está vinculada sempre em fazer com que o reino seja visto, mas não algo corruptível, mas algo incorruptível, que demonstrasse e revelasse esse amor de uma maneira incondicional. E para finalizarmos, Jesus ensina a servir e praticarmos a mordomia quando lava os pés dos discípulos, exemplificando uma conduta de fé, amor, obediência e humilhação diante da nova vida que estavam para compreender. Como lemos no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 12 a 16, que diz: tendo terminado de lavar os pés dos discípulos, Jesus retomou as suas vestes, voltou para a mesa e perguntou: entendeis o que fiz? Vós me chamais de mestre e Senhor, e dizei bem, pois eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei o exemplo, para que façais o que eu fiz. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Portanto, servir é um ato de amor, obediência, fé e autoridade. Pois qualquer um que se sujeita à verdade de Cristo, renunciando sua velha estrutura e querendo viver essa nova vida, deixando ser reedificados, renovados e restaurados, receberá um galardão de Deus e terá certeza de que uma nova história começa a ser escrita em sua vida. Creia, servir ao Senhor com alegria é se desvincular das coisas que te aprisionam e mergulhar nas novidades de Deus em Cristo Jesus. Viva esse tempo e seja a referência da glória e da presença de Deus em todos os lugares. Oremos.
Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Graças te damos por mais este dia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Somos gratos a ti, Senhor, por este fôlego de vida, que mais esta manhã o Senhor nos concede para podermos, Senhor, proclamar o seu evangelho, falar do seu amor e dar, Senhor, a referência necessária para aquilo que o Senhor tem preparado para esse tempo. Somos gratos a ti, gratos por tudo que o Senhor tem feito e do modo que o Senhor tem feito. Não, Pai, do jeito que nós esperamos, mas sim do modo que o Senhor preparou. Isso é maravilhoso. Portanto, Senhor, que em mais este dia venha o seu reino. Seja estabelecido o seu querer, a sua graça e a sua vontade. Porque em mais este dia o Senhor tem nos ensinado o que é viver, o que é servir, o que é fazer com que a sua palavra seja cada dia mais viva. Porque, Senhor, sabemos que servir ao Senhor com alegria nos dá a autoridade de levar a presença da sua glória em todos os lugares aonde estivermos. E é isso, Pai. Ensina-nos, mostra-nos e revela-nos cada vez mais o lugar que temos que estar, aonde e para onde, Senhor, o Senhor quiser nos levar. Leva-nos, ó Pai, para que o seu nome seja glorificado, exaltado e engrandecido. Mas, Pai, livra-nos do mal, livra-nos da tentação. Não deixe, Pai, com que nada, Senhor, nada fuja diante, Senhor querido, do seu querer e da sua vontade em nós. Somos seus. Ensina-nos cada vez mais a viver esta abundância e a viver diante, Pai, dos teus princípios e do seu querer. Somos gratos a ti, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado pelo seu amor, muito obrigado pelo seu cuidado, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e da maneira que o Senhor tem feito. Graças te damos. Assim, Senhor, nós oramos e consagramos este dia, as nossas vidas, tudo que somos, tudo que temos e tudo o que vamos fazer para louvor da sua glória. Assim, Senhor querido, consagramos este dia diante de ti, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. E quem vos fala é o pastor Leandro Araújo, de São Paulo, capital. Deus te abençoe grandemente.